Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando aqui Mosias, capítulo 26. A gente estudou ontem até o versículo 28 e hoje a gente vai continuar aqui do versículo 29 ao versículo 39 aqui, tá bom? Bom, o que estava acontecendo aqui é que muitas pessoas na igreja se encontravam em pecados, né? E Alma não sabia o que fazer com essas pessoas. Não tinha um manual, né, explicando qual era o procedimento que ele deveria agir com os membros ali, né? Diferente de hoje, que nós temos um manual, instruções, e ele não sabia o que fazer. Ele leva essas pessoas perante Mosias para que Mosias o julgue, mas Mosias devolve para ele, falando: não julgareis, mas deixo em tuas mãos, né, para que você julgue. Então ele busca ao Senhor para saber como ele deveria agir. Tudo isso porque ele não queria proceder de maneira errada, ele não queria ser injusto, ou seja, ele não queria proceder mal aos olhos do Senhor. Então ele busca ao Senhor para saber como que ele deveria fazer, tá bom? E aí então a voz do Senhor veio a ele, tá bom? A partir do versículo 15, e agora a gente está aqui no versículo 29 aqui, né? E aqui essas são a instrução que Deus deu a respeito daquelas pessoas que haviam cometido pecado na igreja, e algumas delas não queriam se arrepender, tá bom? Diz aqui então, versículo 29: digo-te, portanto, aqui é o Senhor falando para a alma, né, como ele deveria agir. Vai, e o que transgredir contra mim julgarás, de acordo com o pecado que houver cometido. E se confessar os seus pecados diante de ti e de mim, arrepender-se sinceramente de coração, tu o perdoarás, e eu também o perdoarei. Então o Senhor, ele está pronto para nos perdoar. Basta nós nos arrependermos de nossos pecados, tá bom? Então, continuando aqui, ele continua dizendo no versículo 30: sim, tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-eis de suas ofensas contra mim. Então aqui, inclusive, o rei Mosias devolve, né, para a alma julgar, porque não era crime do Estado, não era um roubo ou coisa assim, né? Eram pecados contra a lei da castidade, outros tipos de pecados ali que havia sido formado por eles. Então a alma tem que decidir aqui e julgar essas pessoas aqui, tá bom? Uma coisa interessante aqui, que o Senhor, sim, ele perdoa-nos quantas vezes nós nos arrependermos. O Senhor sempre está disposto a nos perdoar, tá bom? Mas nós não podemos escarnecer. O Senhor, ele não se deixa escarnecer, zombar do Senhor, tá bom? Não podemos fazer isso, né? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que fala da lei da colheita, né? Que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Interessante aqui que ele fala: Deus não se deixa escarnecer, tá bom? Aqui, quando ele diz não erreis, Deus não se deixa escarnecer, significa não erreis propositamente, ou seja, não planejem errar, tá bom? Não está falando daquela pessoa. O pecado, né, aliás, na vida do crente, ele tem que ser um acidente. A gente não pode viver uma vida de pecado, é isso, né? A gente não pode viver uma vida de pecado. Por exemplo, né, eu gosto desse exemplo: você tem que fazer uma longa viagem de carro, e se durante essa longa viagem, sei lá, um dia de viagem de carro, se durante esse trajeto furou o pneu uma vez na estrada, você para, troca o pneu e vai embora. Agora, se a cada 1 quilômetro o pneu fura, tem alguma coisa errada. Você tem que tirar essa roda, trocar a roda, alguma coisa está errada. Então a vida do crente é a mesma coisa. Nós pecamos, sim, cometemos pecado, mas tem que ser um acidente na nossa vida. A gente não pode ficar pecando planejando, né? Como as escrituras dizem, né? Pés que se apressam para o mal, né? Para buscar o pecado ali. Então Deus, ele não permite esse tipo de coisa. Quando nós fazemos convênio com ele, ou seja, aquele que recebeu luz, tá bom? Ele deve permanecer na luz, né? E o pecado, quando acontece, deve ser um acidente na nossa vida, não constantemente. Vamos lá, aqui o versículo 31 diz: e também vos perdoareis uns aos outros vossas ofensas, pois em verdade vos digo que aquele que não perdoar as ofensas de seu próximo, quando este se confessar arrependido, trará sobre si condenação. Então, de nada adianta eu pedir perdão ao Senhor, mas
tudo que fazem contra mim eu não perdoar. Então é em vão, eu tenho que perdoar o meu próximo também. Não é assim que ensinou lá em Mateus 6, versículo 12, Jesus Cristo ensinando a orar, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, falando ao Senhor, né? Que nós devemos orar dessa maneira: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Que dívida eu tenho com Deus? Os pecados, né? É Ele que paga os meus pecados. Então eu tenho essa dívida do pecado. Então eu falo: perdoa as minhas dívidas, minhas ofensas, os meus pecados. E a frase continua: assim como eu perdoo os meus devedores. Então também eu devo perdoar os meus irmãos que cometem ofensas contra mim, tá bom? Caso contrário, a escritura aqui diz, né, que quando nós nos confessamos arrependidos, trazemos sobre nós condenação. Porque se a gente não perdoa o próximo, também a gente vai ser julgado pela mesma medida. Então a gente não perdoa, então também não vai ser perdoado. Esse é o dizeres aqui. Versículo 32. Digo-te agora, vai, e aquele que se arrepender de seus pecados não será cortado de meu povo, e isso será observado de agora em diante. Então ele fala que aquele que se arrepende, que pecou e se arrependeu, ele não vai ser cortado do meio do povo ali, tá bom? Versículo 33, e aconteceu que Alma, quando ouviu essas palavras, escreveu-as, a fim de conservá-las e poder julgar o povo de acordo, que a igreja, de acordo com os mandamentos de Deus. Então ele escreveu aqui a gente pode dizer que era o primeiro manual aqui deles, né, de instruções dos líderes, como agir ali com aquelas pessoas que haviam pecado. Versículo 34, e aconteceu que Alma julgou de acordo com a palavra do Senhor. E os que haviam sido apanhados cometendo iniquidade, e aqueles que se arrependeram de seus pecados e confessaram, ele contou-os com o povo da igreja. E os que não quiseram confessar os seus pecados e arrepender-se de suas iniquidades, não foram contados com o povo da igreja, e seus nomes foram riscados. Saiu ali do registro da igreja o nome dessas pessoas. Em outras palavras, talvez uma palavra excomungado, né? Ser retirado do corpo da igreja. Esse que é o sentido aqui da escritura. Versículo 37, e aconteceu que Alma pôs ordem aos assuntos da igreja, e começou novamente a ter paz e prosperar muitos assuntos da igreja, e andando circunspectamente diante de Deus, recebendo muitos e batizando a muitos. Então a gente vê aqui que a igreja estava decaindo por conta desses muitos pecados dessas pessoas estavam ali na iniquidade, sendo mau exemplo para os outros, porque se aqueles que estavam cometendo a iniquidade não estava acontecendo nada com eles, os outros tá servindo de mau exemplo para os outros, e aí a igreja estava se contaminando. A partir do momento que Alma ele faz uma limpa aqui, né? Claro, dando a oportunidade às pessoas a se arrependerem, não só ir tirando as pessoas da igreja, né, excomungando ali, mas dando a oportunidade. Aqueles que se arrependiam voltavam, e assim teve paz na igreja, e eles começaram a prosperar. Então às vezes a gente tem que resolver esses assuntos, não pode deixar pendente, né? Não estou falando de fazer uma caça às bruxas, né? Sair procurando tudo ali e julgar tudo, não é isso, né? Aliás, eu peguei aqui esse é o primeiro manual que a gente vê aqui, as instruções do Senhor à alma, como proceder com essas pessoas, mas hoje nós temos também o manual como proceder em caso de pecado. Então, no manual da igreja está aí no aplicativo, né? Quem quiser tá no item 32, tá bom? Fala, essa questão do pecado é formado um conselho, tá bom? O bispo com os conselheiros ali, ele trata ali aqui no próprio manual diz que muitos desses pecados, eles podem ser tratados pessoalmente com Deus, entre eu e Deus, para que eu possa me arrepender, voltar a ter uma ligação com Deus. Mas é igual o Senhor, ele criou o nosso corpo com poder regenerativo, né? Quando nós nos cortamos, por exemplo, né, aquilo cicatriza, cura, tá bom? Então tem pecados que a gente consegue resolver diretamente com o Senhor, né? Mas tem, por exemplo, se você sofre um acidente e corta o braço, aí não tem como é que você vai costurar o seu braço? Você vai ter que ir no médico. Então tem certo tipo de pecado também, que se for grave, deve ir até o bispo, para que ele possa ajudar. E aqui no manual fala sobre isso, né? Fala de conselho de condição de membro. Esse é um julgamento que é levado ao membro ali, mas não é um sentido de julgá-lo, de condená-lo. Sempre
o objetivo é resgatar o pecador, trazer ele de volta para a igreja, fazer com que ele viva os mandamentos. Esse é o sentido aqui. E o próprio nome diz conselho de condição de membro. Isso altera a condição de membro da igreja. Por exemplo, a pessoa está em pecado, aí vai ficar um tempo sem tomar o sacramento, né? Então algumas medidas vão ser tomadas, né? Por exemplo, se a pessoa estava em um cargo de liderança, ela vai ter que deixar esse cargo, porque ela não estava sendo exemplo para aquelas pessoas, tá bom? Então tudo isso é feito no maior sigilo, né? A intenção não é expor o pecador para que ele fique com vergonha, nada disso, né? É tratar ali da ferida. Então tem algumas diretrizes aqui do manual falando, né, de como proceder, né? Eu acho que por conta do tempo aqui, né, que tá corrido, eu já vou entrar para trabalhar. Uma das melhores coisas que eu vi aqui é um exemplo de que pegar o pecador, né, e ajudar ele a se fortalecer. Então uma das metas que o bispo faz com a pessoa é ler as escrituras, estudar, jejuar, se fortalecer no Senhor. Por quê? Tem um exemplo de uma árvore, por exemplo, num dia de tempestade, e com vento muito forte e violento, ela deita tanto, ela é flexível, né? Ela encosta no chão as folhas de tanto vento e tempestade e suja tudo de barro, representando esse barro como se fosse o pecado, né? Se nós nos concentrarmos somente em limpar as folhas, o pecado, o que vai acontecer na próxima tempestade? Novamente, essa árvore vai pender e vai tocar o solo ali e se sujar novamente. Então a intenção é fortalecer a pessoa. Então ela cometeu o pecado, não é somente tratar o pecado, mas ajudar com que ela se fortaleça, para que quando vier novamente a tentação, ela possa resistir. Então é por meio de oração, é por meio de jejum, leitura das escrituras. Então todas essas metas devem ser estabelecidas com aquele que está procurando voltar ao Senhor. Vamos lá, vamos finalizar aqui os últimos dois versículos, versículo 38 e o 39. Diz assim: ora, todas essas coisas foram feitas por Alma e seus companheiros, que dirigiram a igreja, agindo com toda a diligência, ensinando a palavra de Deus em todas as coisas, sofrendo toda espécie de aflição, sendo perseguidos por todos os que não pertenciam à igreja de Deus, e admoestavam seus irmãos, e eram também admoestados, cada um pela palavra de Deus, de acordo com os seus pecados, ou seja, com os pecados que havia cometido, tendo recebido o mandamento de Deus para orar sem cessar e render graças por todas as coisas. Aqui a gente começa a ver um outro problema aqui, né? Que é a perseguição religiosa, né? Nós precisamos ter liberdade religiosa. Então no capítulo de amanhã vai falar um pouco sobre isso. Hoje a gente está no capítulo 26, amanhã no capítulo 27. Essa perseguição aos crentes, né, aos cristãos, se tornou tão intensa que o rei teve que fazer um decreto, né, para que essa perseguição não acontecesse. Mas embora exista uma lei sobre isso, ainda existe, né? A gente vai ver que também aqui no livro de Mórmon, secretamente alguns tentam destruir a igreja de Deus, tá bom? Então amanhã a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Quero agradecer a companhia de todos vocês na leitura hoje, no estudo das Escrituras. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.